muita atenção, que ele fala que é o seguinte, ó, eu tenho um provedor de internet no Rio de Janeiro, minha empresa tem diminuído muito devido estar perdendo a área de cobertura para o poder paralelo, aí ele coloca aqui entre parênteses, facções, né? E aí agora ele fala, só que agora eu perdi um condomínio para um miliciano, um pastor, e aí coloca kkkkkk. O cara perdeu dos dois lados ali, né? Não sou eu dizendo. Pastor miliciano, entende? Não vou nem perguntar onde o Henrique mora, mas é Zona Oeste do Rio de Janeiro, certamente. Ele não falou, mas é Rio de Janeiro. Zona Oeste. Rio de Janeiro. Zona Oeste, ou tá na Baixada ou tá na Zona Oeste. Que é a zona, o lugar dominado pela milícia. Da milícia. Milícia, tráfico no Rio de Janeiro se copiam em tudo. Inclusive tem milícia hoje vendendo maconha e cocaína também, né? Então milícia e tráfico hoje vivem basicamente da exploração do território. Esse assunto foi pimentel, a polícia não e não é um investimento a UPP deu errado, né, Henrique? O Henrique viu que a UPP deu errado, não funcionou. Então, assim, teve um colega que perguntou antes, e a recuperação do território? Se o traficante recupera, por que a polícia? Porque a UPP era inviável na origem. Não dá para você ocupar 1.000 e tantas favelas no Rio de Janeiro, não tem efetivo para isso. Mas você pode levar o Estado lá, sim, você pode levar a ponte no Rio lá, você pode levar a quadra poliesportiva, você pode levar o esporte, lazer e cultura, e ninguém fez isso, né? Você pode levar o saneamento básico, essa é a questão verdadeira. E recuperar tudo isso é difícil. Eu temo, Henrique, que está nos vendo, que o Rio de Janeiro tenha chegado no ponto que não dá para voltar mais. Sim, aquele mapa que está ali, ó, é o mapa das áreas dominadas, né? Então daqui a pouco não vai sobrar nada, sabe, Vilela? Você mora na Baixada, tem prefeitura na Baixada que a barricada tá 400 metros da prefeitura, sabe? Agora eu tô em Niterói, mas eu vivi na Baixada a vida inteira. São Gonçalo é uma cidade de barricadas, é uma cidade com 1.100.000 habitantes. Com muitos evangélicos, inclusive. Essas barricadas são o quê? Barricadas do tráfico para impedir o acesso das viaturas da polícia. Barricadas são grandes peças de concreto para a polícia não para impedir acesso. Bota uma barricada pra gente ver, barricada do tráfico. Então são obras algumas são obras de engenharia, sabe? Bem feitas, sabe? E aí... Outra coisa que o Complexo Israel não tinha, né? O Complexo Israel não tinha barricada, agora tem. Agora tem barricada? Agora tem também. Alguns lugares tem, mas não tinha barricada no Complexo Israel. E a barricada evita a chegada do SAMU. Se você precisar do SAMU, o SAMU não chega. A barricada evita a limpeza urbana, porque o caminhão de limpeza urbana não consegue chegar na rua. A barricada evita a chegada do Uber, porque o Uber não consegue passar pela barricada. Aliás, o tráfico, a milícia, o Comando Vermelho, o TCP já adotaram seus motoristas específicos, né? Aplicativos, né? Não, aqui só vai o aplicativo tal. O aplicativo avisa, né, Pimentel? Não sei se você já viu, mas eu indo lá para os complexos da aula e trabalhar, vinha, você está entrando em uma área com risco de morte. Caramba! O aplicativo avisa, você está entrando em uma área com risco de morte. O motorista de Uber fica... Essa é uma barricada, você colocou uma barricada vagabunda aí, viu? Mal feita. Mas é isso, às vezes tem mas assim também. Aí, que é a mais pobrezinha de todas. É que apareceu uma aqui com uma bem fininha, assim, eu falei, deixa eu pegar uma maior um pouco, né? Tem barricadas gigantes. Mas tem essas mais organizadinhas mesmo, que é essas travezinhas, né, fechando rua. Tem umas que são pedaços e troncos mesmo de concreto. E tem uma agora mais legal, Viviane. E tem as valas. Exatamente. Tem as valas, uma vala, como uma vala medieval mesmo, sabe? Isso. Eles retiram eles retiram uma placa. Que é, inclusive, o que está provocando insatisfação em alguns lugares lá. E o blindado, o caveirão não passa. Nem morador, né? Porque nesse caso de vala, nem o carro do morador passa. Não passa nada. E aí isso provoca insatisfação da comunidade. E aí isso já ocorria antes da pandemia. No momento da pandemia isso avançou muito. Existe um estudo da UF também que fala sobre barricada, fala sobre a quantidade de cariocas e fluminenses vivendo atrás de barricadas de áreas dominadas, alguma coisa entre 4 milhões de pessoas, né? É uma vergonha isso para o Rio de Janeiro. Na minha opinião, deveria ser essa a obsessão do Lewandowski hoje, né? Recuperar esse território. O governo estadual não tem capacidade para isso. Sim. O governo estadual, ele tá... O Rio de Janeiro, nós estamos em queda de homicídio, tá? Nós estamos com o número foi divulgado ontem. O Brasil todo teve queda de homicídio, com exceção do Amapá. O Amapá tá pegando. O Amapá tá horrível. É o estado mais violento do Brasil em números relativos. Então teve queda de homicídio na Bahia, teve queda de homicídio no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro. Nós estamos com o menor número de homicídio dos últimos 34 anos. É uma queda bem interessante. Rio de Janeiro está com 20 homicídios para 100 mil habitantes. Só para efeito de comparação, Detroit, que é uma cidade bem violenta nos Estados Unidos, está com 47 homicídios. Então o Rio de Janeiro hoje
é bem menos violento que Detroit. Mas Macapá está com 46 homicídios para 100 mil habitantes. Macapá é bem mais violento que o Rio. Então esses números foram divulgados ontem e o Brasil como um todo está com queda de homicídio, uma queda de 4% de homicídios. Mas não adianta falar nesse assunto aqui porque as pessoas não percebem isso. As pessoas percebem a barricada, as pessoas percebem... Operação na Avenida Brasil, aí você... Ó, essa aí é uma... Essa é a vala. E você percebe que é uma rua... É uma rua... Olha como casas bonitas, viu? Sabe, é uma rua de classe média, de periferia. O tráfico avançou e simplesmente aquele morador não pode mais sair de carro. Né? E dane-se. E é uma realidade essa foto é tão boa, porque as pessoas acham que a barricada acontece na favela, né? E a barricada tá a 100 metros à frente da favela, 200 à frente, né? Porque a ideia é manter essa distância mesmo, né? Então eles fazem mesmo no asfalto, né? Como chama. Então aquela senhorinha que mora naquela casa verde ali, ela não pode chamar o SAMU à noite, o Uber não pode levar a filha dela em casa. E também tem a socialização, né? Essas pessoas não podem receber visita, elas não recebem amigos. E aí para chegar em casa precisa descer longe. Uma desvalorização do imóvel. Desvaloriza o imóvel. Desvaloriza o imóvel assim, assustadoramente. Mas isso é o cenário do Rio de Janeiro hoje, que infelizmente a TV hegemônica no Brasil só fez uma matéria sobre isso até hoje no Fantástico. No domingo. Esse assunto é ignorado, as pessoas não sabem que o Rio de Janeiro está tomado por barricadas. Sabe? É uma vergonha a imprensa não falar sobre esse assunto, e não fala. Assim, e tem batalhões da PM que passam o mês inteiro com a missão de retirar a barricada. O batalhão, o BOP tem equipamento de engenharia. Bota aí, BOP barricada depois. O BOP tem mas não é equipamento policial. Polícia nenhuma no mundo tem um equipamento desse. O BOP realiza esse serviço aí. A equipe do BOP chega com explosivos, faz a demolição da barricada e depois vem uma britadeira, uma viatura específica, né? Pilota, porque a prefeitura também não consegue chegar. E muito legal, Vilela, eu tinha vídeo disso, tá? É que depois que o BOP retira a barricada, você vê morador saindo de casa oferecendo água para os policiais e alguns moradores emocionados chorando. Essa barricada estava há 5 anos aqui, né? Então, aquela falácia, essa viatura do BOP, tá vendo? Ó, retirando a barricada, tá vendo? Tá vendo? Ela é blindada, tá? Ela é um equipamento sensacional. E por que o BOP tem que comprar isso? Porque a prefeitura não chega aí, tá? E você ia falar da falácia do que o morador adora essa cascata que dá uma raiva. O morador gosta do que a Viviane falou, de uma comunidade sem tiros, sem invasão policial, sem invasão da facção rival, sem guerra. Isso o morador gosta. De que forma, não interessa a ele, mas que o morador gosta do tráfico, ele não gosta. Tá? Hoje, um morador habita com segurança no Rio de Janeiro. Em alguns lugares da Zona Sul. Leblon, Ipanema, em Copacabana, um pedaço, só Botafogo só. E Barra. Como é que o morador de periferia vai sair dessa realidade? Então é escolher. Recreio já está com já tá. Recreio já está? Mas aí é milícia e comando tem ali também. O Comando Vermelho chegou lá. Quando você fala de morador no Rio de Janeiro, você está falando entre eles escolherem a que poder paralelo vão se submeter. Isso aqueles que podem mudar de um bairro para outro, né? Sim. Então quem tem uma casa comprada ali vai vender para quem? Quem vai comprar uma casa ali dentro? E quando compra por quanto? E aí vai sair para onde? Como entender um partido político, não vou falar o nome do partido, tampouco o nome do deputado, solicitar à Suprema Corte do Brasil a proibição das operações policiais, porque isso aí é uma urgência, isso é para tirar para amanhã, sabe? Isso aí, se fosse o ministro do Supremo que vivesse atrás dessa barricada, ele ia querer o BOP aí ontem para retirar isso. Mas o deputado que propôs, e o partido que propôs, e o ministro que canetou, não tem acesso a essa realidade. O ministro foi o Fachin, no primeiro momento, que canetou. Depois foi para o Pleno, né? O partido foi o PSB. E eu tenho certeza que o PSB não sabe, o partido PSB como um todo no Brasil não sabe que essa é a realidade do Rio de Janeiro hoje. É triste, viu? Triste mesmo. São centenas dessas, tá? Centenas. E o BOP tira uma dessa aí, daqui a 5 dias ela vai ser recolocada. Eu acho que o que tem de importante também nesses institutos de pesquisa, como o GNI, como foi o Cruzado, eles vêm apontando justamente o sucesso das operações de inteligência.
como as operações de inteligência têm sucesso quando fazem essas operações na favela de forma organizada, na periferia de forma organizada. Porque quando essas operações não são de inteligência, aí sim a gente tem essa coisa de morador sofrendo, bala perdida, troca de tiro. E aí quando você tem essas operações, aí você fica com aquela, né? O morador é a favor do tráfico? Não. Mas o morador quer que a polícia chegue na favela dessa maneira? As crianças indo para a escola, saindo da escola, as pessoas chegando do trabalho. Então, assim, a situação do morador é a situação do caos. E aí a gente precisa, assim, de uma outra intervenção que venha de um outro lugar. Porque da maneira que acontece, da forma que acontece, em alguns casos, porque a gente também tem operações de inteligência, mas em alguns casos acontece o que a gente vê. E aí a gente vai ver reportagem na televisão de uma mãe chorando porque o filho de 2, 3 anos morreu de bala perdida. Tem um pastor no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Costa, que ele tem a ONG Rio de Paz, que é dentro do Jacarezinho, e eu conheço e trabalhei ali um tempo, foi onde a gente inclusive fundou uma clínica pública de psicanálise para prestar assistência a moradores depois da chacina que ocorreu no Jacarezinho há mais de 100, né, o que aconteceu no Jacarezinho recentemente, há uns anos. Então, quando a gente fala da Rio de Paz, a gente fala do Antônio Carlos Costa, a gente está falando de alguém que está dentro da favela e fazendo manifestações para quando policial morre em operação, para quando crianças morrem de bala perdida em operação. Ele está dizendo assim, isso que está acontecendo no Rio de Janeiro precisa parar. Tem criança morrendo, tem trabalhador morrendo, tem policial morrendo, tem bandido morrendo, tá todo mundo morrendo. A gente precisa fazer alguma coisa para isso acabar. Como que se faz alguma coisa para isso acabar? Eu não sei como que faz. Era para ter feito já há 25 anos, agora não dá mais tempo para fazer nada não. Agora sair do Rio de Janeiro, vir para São Paulo. Esse mapa histórico do Grupos Armados, ele está disponível muito fácil, então se pesquisar no Google, o GNI, eles vão... Se pesquisar mapa histórico dos Grupos Armados, vai encontrar muito fácil. Sim. Você sabe que eu sou desesperançoso. E ele atualiza, né? E muda o tempo inteiro. Acho que é importante dizer isso. Conforme a dinâmica vai mudando, eles vão atualizando ele Antigamente, também. Todos os policiais sabiam dizer nas suas comunidades, nos seus batalhões, que comunidades pertenciam a qual facção. De anos pra cá, você chega para um comandante de batalhão, uma favela tal, tá com quem? Ele vai ligar pra inteligência com quem tá, porque pode ter mudado na noite anterior. Muito em função da dinâmica das milícias, né? Na região de Jacarapaguá, aquela região da Covanca, todo dia em guerra, mudava do Comando Vermelho para milícia. E assim, uma região de casa, um bairro de classe média do Rio de Janeiro, viu? Cercado por milícias e pelo Comando Vermelho. Mas quando eu digo que eu sou desesperançoso, vamos lá, assim, recentemente nós tivemos uma deputada que foi afastada numa investigação da Polícia Federal e uma decisão do TJ-RJ, porque essa deputada foi plotada falando com um miliciano 15 vezes. Um miliciano perigosíssimo chamado Zinho, que foi morto pela Polícia Civil, que foi preso pela Polícia Federal, que queimou 37 ônibus, colocou o Rio de Janeiro de joelhos em outubro do ano passado, do ano retrasado. Essa deputada foi afastada e numa decisão de quase unanimidade, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aceitou que ela voltasse para assumir o cargo, né? Gente, estava o áudio dela falando com o bandido, solicitando a libertação do bandido, sabe? Assim, qual mensagem que... Eu entendo que a gente tem direito à dúvida, à ampla defesa, ao contraditório, ao julgamento. Eu sei, dê direito tudo isso a ela não vai ser presa. Mas no cargo de deputada, não. Porque você pode influenciar essas redes de maldade, né? Você tem poder demais.